Salve, amigos! Estamos aqui começando mais um Roundtable Classics, a nossa mesa redonda onde comentamos álbuns clássicos que, de alguma forma, mudaram a nossa vida, nos tornaram o que nós somos. Eu, Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC Santo André, apresentando esse programa para vocês e muito bem acompanhado do Raoni. Como é que o senhor está, Raoni? Salve Red Bang, salve amigos. Tudo uma nice, numa boa, sexta-feira, dia de sextar, literalmente, cervejinha. Por enquanto ainda não, mas é isso. Hoje vamos de clássico e clássico antigo, clássico obscuro, clássico obscuro. Clássico obscuro, nossa, dá até um treco, né? Um contraste. Do contraste que nós vamos para Santana, o lugar onde mais existe contraste no mundo. Você é o Leonardo. Tudo bem, Léo? É claro, meus nobres, saudações a todos. Uma maravilha, né, cara? Falar de clássico mofo, velho pra diabo, rock antigo, rock bonito, né? Santana, sexta-feira chuvosa, já a cerveja já tá gelando. Peraí, que já deixei até no congelador para acelerar o processo. Só não posso vacilar, hein? Tem que sair correndo aqui já já. Então vamos lá, é nesse clima de vacilação, velho. Que vamos começar. Hoje a gente vamos voltar no tempo mais bacana hoje, para o início dos anos 70, para uma das primeiras, talvez a primeira banda de mais sucesso, né? Desse grande vocalista que já nos deixou, infelizmente. Não vou ficar falando muito, não, porque quem vai falar é o senhor Leonardo. E aí, Léo, o que você trouxe, mano? Qual que é o clássico que você trouxe para nós hoje? Vamos lá, rapaziada. É isso aí, mano. Hoje eu trouxe o El. Primeiro álbum auto-intitulado também, dessa americana, velho, que conta, né, com o vocal do grande e saudoso finado mestre Ron James Dio, né, cara? E, cara, é um disco que eu gosto pra caramba, esse primeiro do Elf. E, pô, é uma banda que marca ali, acho que a primeira coisa assim, realmente oficial que o Dio grava de full length, na verdade, né? Porque a carreira dele começa lá no final dos anos 50 e ele tem várias bandas ali naquela cena de rock and roll. O Elf começa no final dos anos 60, 67, mas vai gravar em 72. Cara, eu não conhecia a banda, eu tinha uma percepção que o Elf era uma outra coisa. Eu não sabia qual que era a sonoridade do Elf, eu achava que era uma coisa mais hard, mais pesada, mais levada para o progressivo. Eu não tinha noção nenhuma. Acho que foi o Denis, em algum momento da vida, ali lá para o começo, que me mostrou. E eu falei assim: caraca, bicho, que álbum legal, né? Que álbum interessante nos anos 70, porque ele tem uma pegada sonora um pouco diferenciada ali do hard rock mais pesado que os caras estavam fazendo naquela época, diferente do progressivo, diferente um pouco do psicodélico. O Elf tem uma pegada ali mais anos 50, anos 60, uma coisa mais blue rock, mais boogie rock, que é um rock mais dançante, uma coisa meio, como eu posso dizer, mais interiorana americana, tipo aqueles rock de roça mesmo, americano, junto com o hard rock já setentista com certo peso. Então essa mistura de prima já me prendeu a atenção, porque eu sempre ouvi também coisas como Creedence, Birds, essas coisas do Johnny Rivers, esse rock and roll Eagles, esse rock and roll americano, com uma pegada mais dos anos 60, que tem uma veia dos anos 50. E aí, quando eu ouvi esse disco, me bateu assim, eu falei, caramba, velho, que disco interessante para 72, com uma mistura legal ali desses estilos. Então, eu achei um disco bem legal. É uma banda, cara, que teve uma trajetória interessante ali no começo dos anos 70, né? Porque foi meio que apresentada pelo Deep Purple, né? Esse primeiro disco, ele é produzido pelo Ian Pace e pelo Roger Glover. O Purple meio que encontrou
o Elf ali no começo da carreira, tocando em algum lugar, e eles curtiram o som dos caras, curtiram a pegada e resolveram produzir o álbum. E posteriormente foi banda de abertura do Deep Purple em várias turnês, né? E outra coisa que me pegou a atenção também, é lógico que era a coisa fundamental que a gente tinha curiosidade, era como era o Dio antes do Rainbow, né? O que ele fazia, como era o estilo de vocal do Dio antes do Rainbow, porque o Elf é uma banda que não tinha tanto acesso para a gente, só tinha vinil, poucos relançamentos, enfim, era uma banda que ficava ali meio que na história. E, porra, eu achei sensacional o vocal do Dio, velho, porque já mostra toda a pegada que o cara tinha, todo o vigor que ele já tinha e toda a versatilidade que ele tinha já na época, ele já mostrava todas essas características. Porque a banda também tem várias nuances, né, dentro dessas sonoridades que eu mencionei, do hard rock, do boogie rock, do blues rock, do rock and roll clássico americano. Então ele varia muito entre passagens mais agressivas, onde ele usa aquele drive, aquele rasgado dele muito potente já, e outras coisas mais balada, que o vocal dele é mais suave. Pô, sensacional o vocal do Dio aí, a priori, cara. E uma banda também muito eficiente, né? Com o primo dele, o Dave Feinstein, né? Na guitarra, que gravou esse disco. Não vou lembrar dos outros integrantes, mas uma banda muito legal, cara. E eu gosto muito desse disco por causa desse feeling, cara. Ele tem um clima totalmente diferente. Quando eu ouvi, eu falei assim, me prendeu totalmente, cara. É uma musicalidade muito variada e muito legal. Outra coisa que é interessante também do Elf, né, é que eles gravaram mais um disco, que é o Caroline Country Ball, e até em outro nome, em algum momento de um relançamento ali mesmo na época, acho que em algum lugar saiu um nome e o outro. E aí os caras do Deep Purple já nessa coisa da turnê, o Blackmore, zoião de bomba, já estava de saco cheio do Deep Purple, recrutou praticamente o Elf inteiro para o primeiro álbum, né? Tirando o Feinstein, que já tinha saído depois desse álbum, e foi montar o The Rods lá, mas já praticamente já no início do metal americano, ali no final dos anos 70. E, cara, é essa pegada do disco, cara. Porra, eu gosto pra caramba. O Ron Gentile, ele realmente é um vocal excepcional, cara. Que feeling, que vocal grandioso, cara. Desse finado pequeno grande homem, né? E é isso, cara. O que eu ouço até hoje, um disco que sempre quando eu quero ouvir uma coisa mais leve, mais suave, mesmo dentro dos anos 70, eu pego esse disco para curtir, para dar uma viajada, porque é um clima único, cara. Um clima legal pra caramba que puxa outras referências. E para mim é um clássico do rock and roll, porque ele tem essa cara de da gente saber o que realmente os caras estavam fazendo ali nos anos 70, o que o Dio estava fazendo, como é que estava o rolê na época, né, velho? E é isso aí, cara. Puta descasso, bicho. Vamos lá, então. Raoni, Pois bem, vamos lá, cara. Minha história, né? E aí não tem como dissociar com o Ronnie James Dio, né, cara? E a minha história conhecendo o Dio é até curiosa, porque normalmente a gente vai conhecer com o Holy Diver, né, cara? Tipo, não, não tem como não ouvir, mas o meu primeiro contato com o trabalho do Dio foi através do Rainbow, né? O meu pai comentou e eu lembro de ir na galeria e comprar o Rich Blackmore's Rainbow, né? O primeiro disco de 75, se não me falha a memória, 75, 76. Não, 75 mesmo, 76 é Rising, que depois eu acabei pegando também, né? E aí vem a parte de ir atrás, né? Das bandas anteriores, ver se tinha alguma coisa. Então eu cheguei no Elf, exatamente com o Carolina Countball, né? E depois acabei pegando também o Try to Burn the Sun, que é o terceiro e último disco. O primeiro disco do Elf foi o que eu demorei mais tempo para pegar para escutar. É um disco que eu gosto, tem todas essas influências, né? Mas eu vou aproveitar fazer alguns complementos até na história que o mexicano contou, né? Para ver como que o Dio conseguiu chegar aqui, né?
que tem já uma curiosidade que a gente não pode deixar passar em branco. O Dio, além de cantar, ele tava tocando baixo aqui no disco, né? Que é bem Hum. legal e pouca gente sabe disso. O Gil também é baixista, toca teclado também, mas isso é mais discreto, mas ele tocava baixo e ele toca baixo desde que ele começou a cantar no final dos anos 50, né? Uma curiosidade, o Dio, o primeiro instrumento dele, na verdade, foi trompete. E ele teve aulas de trompete e isso ajudou ele na técnica de respiro para ele conseguir cantar. Quanto a cantar é coisa dele, cara. Sempre foi coisa dele, ele nunca fez aula, só de trompete mesmo quando era criança, né? E aí vem aquelas coisas inusitadas. Ele começa a montar as bandinhas, né? Ali no final do que seria o nosso colegial, ali por volta de 16, 17 anos. E ele meio que fala assim: ah, eu vou tentar levar uma profissão normal, cantando numas bandas de bailes, né? E ele vai fazer farmácia, vai fazer, passa na universidade lá para fazer farmácia. E na época ele ainda era o Ronald Padovana, né? E a avó dele chegou e falou, a avó dele bem italianona, né? Falou: ó, você não pode largar isso daí, você tem um grande talento, é um talento que Deus te deu. Deus te deu. Dio. E aí ele adota, né, como Ronnie Dio, já nos anos 60, e vai vindo várias versões, né, começa ali com The Vegas Kings, depois Ronnie and the Red Caps, depois Ronnie Dio and the Red Caps, vai mudando, só que vai mudando conforme a música que vinha fazendo sucesso naquela época, né? Uma época eles estão fazendo whoop doop, né? Aqueles bagulho, aquele estilo com mais vocais, né? Todo mundo cantando junto. Conforme o hard rock vai se implementando dentro dos Estados Unidos, a banda vai mudando, até chegar no The Electric Elves, que inclusive eu acho bem legal. É uma das poucas épocas que você pode ver o Dio de barba, tá ligado? E eles usando uma parlamentalha meio Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tá ligado? Bem Beatles, psicodélico pra caramba. Só que o hard rock já estava cada vez mais presente e aí a banda resolve simplificar se chamando The Elves. O que acontece é que ele tinha um grande amigo, né, que tocava com ele desde essa época de colégio, ali 58, 59, que é o Nick Panta. E em 68, logo que a banda muda de nome, eles sofrem um acidente de carro, o Nick Panta morre, a banda acaba se ferindo, né? Tava toda a banda ali dentro do automóvel, acabam se ferindo. E com isso, eles resolvem repensar um pouco, né, a direção para onde eles queriam ir musicalmente falando. Começa o tecladista, né, na época, é, o nome do cara é Doug Taylor. Ele passa para guitarra, eles contratam um tecladista novo, né, para entrar para o lugar. E com isso, eles vendo que já estava tendo uma visibilidade, misturando esse hard rock com esse rock, esse rock americano, né? Como o mexicano falou, The Byrds, o próprio Creedence, né? Eles afinam isso para o Elf e começam com essas apresentações aonde o Ian Pace e o Roger Glover, de fato, vêm à banda e falam assim: não, cara, os caras são bons, vamos que vai dar certo com eles. Cara, o disco é legal, é um disco legal, é um disco bacana, é, tem músicas bem interessantes, né? Em especial aqui, eu posso citar a Nevermore, é uma música interessante, Sit Down Honey também é uma música bem legal. Para mim, a grande música do disco é no lado B, que é a Dixie Lee Junction, né? Tem uma pegada bem legal. O foco da banda maior, né, o que conduz o Elf nesse primeiro disco é principalmente o trabalho de teclado. O teclado é muito presente, né? Ele traz muito das melodias, é, com bastante solos também. A guitarra é um pouquinho mais discreta, mas ela também tem essa função, né? Na própria Dixie Lee Junction que eu falei, tem um solo
muito legal do Dave, né? O primo do Dio. É, só que assim, é ainda uma banda que apesar de todo esse tempo de maturação que eles tiveram, né, de mais de 10 anos até o lançamento desse disco do Elf, eu vejo que ainda era uma banda que estava tateando, estava um pouquinho perdida. O Dio ele já tinha incorporado esse vocal hard rock, então ele já estava se soltando, e isso acabou sendo o principal convite para ele entrar no Rainbow depois, né? E aí ele vira o Dio que a gente conhece, ele se solta totalmente, né? Mas eu sinto que a banda, o Elf, deixava ele um pouco travado ainda pela sonoridade. Eles não exploravam tão bem. O Dio, como baixista também, apesar de legal, ele é muito discreto, ele basicamente não aparece, né? Na mixagem, então é bem difícil você estar escutando ele. E até por isso que eles adotam depois, inclusive no próprio Elf, se não me engano, depois entra o baixista e o Dio só fica por conta dos vocais. No geral, eu acho mais um disco interessante, né? De curiosidade, talvez seja o melhor disco do Elf, talvez, mas para mim ele acaba sendo mais cult do que um classic, né? Então eu vou ficar por isso. É um disco que eu particularmente gosto. Eu tô na mesa do mexicano, às vezes, no momento mais especial, momento que eu preciso de uma música mais tranquila, me vem esse disco à cabeça. Mas como um clássico mesmo, arrebatador, para mim só viria um pouquinho depois, realmente com o Rainbow, né? Que aí para mim é indiscutível. Bom disco, mas para mim é cult, não é clássico, infelizmente. Maravilha, mano. Vamos lá, então. Primeiro álbum do Elf, velho. Primeira vez que eu escutei esse álbum foi com o seu Leonardo aqui. Se eu não me engano, uma das É primeiras vezes interessante. que visitei a casa dele, talvez, se é que não foi a primeira mesmo, eu lembro que ele estava fissurado, já estava falando de Elf antes, chegou, não, chega aqui, vamos escutar um pouco, mano, você vai gostar. E eu achei, pô, pra mim foi uma surpresa porque eu não tinha escutado antes, isso faz um bom tempo atrás, hein? E eu também tava muito curioso para saber, tá ligado? Eu já sabia das informações, sabia já que era o Dio, né? Mas eu não fazia ideia de como que era o vocal dele antes da gravação do primeiro álbum do Rainbow. Apesar que eu já tinha visto alguns vídeos, não, acho que os vídeos eu cheguei até a ver depois, realmente eu não sabia ali na época. E foi uma grata surpresa, porque esse primeiro álbum do Elf é super legal, tá ligado? Ele é um álbum, mano, tranquilo, é um estilo que eu vou falar, essa linha de boogie rock, não escuto muito, entendeu? Não é muito, não é uma coisa que anda muito nas minhas playlists, mas escutando aqui em casa, comecei a perceber, e depois de todos esses anos, ainda que eu tenha escutado aí sim algumas vezes, né? Como o álbum é legal, velho, como é um álbum. É um termo que se usa em inglês, que eu não sei como falar em português, é uplifting, tá ligado? Ele traz uma energia boa, velho. E, assim, o grande destaque para mim do álbum é o Dio, saca? É interessante você escutar esse álbum e ver o que ele viria a se tornar ali, principalmente no primeiro álbum do Rainbow, na parte vocal, né? Eu tô falando. E você vê antes, tipo, toda a segurança, todas as características que são da voz dele, elas já estão lá. O mexicano comentou, tem uns toques assim que são um pouco mais agressivos e dá para você perceber isso, né? Talvez o Blackmore então tenha aberto o olho e falou, olha que a gente pode desenvolver isso uma coisa ainda maior. Gosto muito do trabalho vocal dele, não é o melhor trabalho vocal do Dio. Eu acho que nem a intenção, o ponto não é esse, tá ligado? Mas é como é legal, velho, você ver o que o cara fazia, como que era o trabalho já desse período, com outro estilo, mais voltado para os anos 50 e 60, muito mais tranquilo, e, mano, em 72. Meio atrasado, mas que mostra o Dio ali, velho, numa forma bem pura. Uma gravação do álbum é muito boa, tá ligado? Ele é cheio, ele é totalmente guiado, totalmente não, desculpa, muito guiado por teclado, como o Raoni comentou. E traz essa sensação, tipo, pô, por que não? Tá ligado? Considerar como um clássico, velho, não é porque realmente não é o meu estilo, velho. Então, vou dizer que clássico para mim ele não é. Mas aí, completando o que o Raoni falou, é um álbum interessantíssimo, um álbum que precisa ser escutado por qualquer fã do cara. Uma coisa interessante também é você percebe no primeiro álbum do Rainbow que tem uma música que ela é um cover, uma música chamada Black Sheep of the Family. Ela é cover, não vou lembrar de quem que é cover agora. E esse álbum do Elf, Quatermass. de quem que é? Quatermass. Boa!
E esse cover, tá ligado? Ele parece que é tipo. Ele tem uma vibe muito parecida com esse álbum do Elf, tá ligado? Ele é uma coisa meio perdida. Talvez o Dio tenha falado, não, vamos deixar esse som mais assim, aí com as adaptações com o Blackmore na guitarra, lógico. E que me remete muito essa fase do Rainbow, tá ligado? Do Elf, desculpa. E eu escutando o álbum do Elf, eu falei, nossa, velho, parece que tem um monte de Black Sheep of the Family aqui. Eu não tenho nenhum destaque, assim, do álbum. Gostei do álbum na íntegra, tá ligado? Ele é um álbum legal, bacana você escutar. Aí, mano, bacana, gostei. Clássico, clássico, mesmo daquele que me move, ele não é, mas... Elf. Beleza, meus amigos? Mais algum adendo? Então, acho que concluímos É aí. isso. Elf, do ano Elf, do mundo Elf. Cheio de blá blá blá, mano. Ô, galera, vocês que assistiram até aqui, muito obrigado e se inscrevam no nosso canal e todas as nossas mídias sociais que estão aí na descrição. Belezura, meus amigos. Adiós!